Olá, estamos aqui com o cartunista, ativista Carlos Lattufi. Lattufi, obrigado por receber a nossa revista. E eu queria começar já com uma pergunta bem tranquila. Como é que você avalia aí o governo do Jair Bolsonaro? É uma pergunta muito tranquila, realmente. Eu creio que o Brasil nunca se defrontou com uma catástrofe tão grande quanto o governo de Jair Bolsonaro, o desgoverno, né? Nós não estamos falando aqui de uma mera disputa direita-esquerda, nós estamos falando aqui entre civilização e barbárie, porque o que temos sentado na cadeira de presidente é o representante objetivo da necropolítica. Nós estamos em plena vigência do fascismo. O que esse presidente representa, o que essa figura nefasta representa é o fascismo. Não é direita nem esquerda, é o fascismo mesmo. Não é meramente uma questão de discordar de pontos de vista. É o representante mesmo do fascismo. Então, você acha que esses conflitos que estão tendo aqui no Brasil, né, que iniciou aí nesse final de semana com as manifestações das torcidas organizadas, aí defendendo então a democracia e os outros manifestantes pró-governo defendendo a intervenção militar, isso é uma tendência? Isso tende a continuar, hein? Bom, espero que sim, espero que haja realmente uma resposta à altura contra essas forças fascistóides que têm se levantado nas ruas, no Planalto, né? Inclusive, é, uma das avaliações, né, que a esquerda sempre teve, que era preciso que as massas participassem das lutas nas ruas, etc., né? E, de fato, quando você via, por exemplo, os protestos em 2013, né, ali não tinha o povão, né, efetivamente. Agora, as torcidas organizadas, principalmente essas, por exemplo, do Corinthians, né, torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, essa gente, ela é o pessoal de comunidade, é o pessoal de periferia, é o povão, né? Então, a gente vê o envolvimento mesmo do povão tomando as rédeas da luta popular, né, pela democracia contra o fascismo, eu vejo com muito bons olhos. Legal. Eu queria saber também com relação ao establishment, né? E o establishment sempre fica falando que as manifestações devem ser pacíficas e houve alguns conflitos ou algumas destruições ali em São Paulo, né? O pessoal jogou algumas coisas. Você acha que a violência é uma forma válida de protesto? Olha, essa preocupação do establishment em relação à violência ela é muito seletiva. Então, por exemplo, você não vê, por exemplo, no que está acontecendo nos Estados Unidos, você não vê o mainstream media, por exemplo, chamar de violento um negro ser assassinado por um policial branco sendo sufocado até a morte, Sim. né? Isso não causa nenhum ultraje por parte da imprensa. Agora, quando se quebra uma vitrine, quando se taca fogo num carro da polícia, tem todo um discurso de, de violência, né? Como se as pessoas acordassem de manhã e olhassem para o céu e dissessem que belo dia para saquear lojas, destruir carros. Isso não acontece. Isso, na verdade, foi uma resposta violenta a um ato violento, né? Então, no Brasil, o raciocínio do mainstream media é o mesmo. Então, você não vê como violento, por exemplo, Sarah Winter se organizando 300 pessoas e afirmar em vídeo, ela própria, com as próprias palavras, que estão armados, né? Fazer manifestações com tochas, usar bandeira dos fascistas ucranianos. Quer dizer, isso não é violência para a imprensa, que sequer chama isso de fascismo. Você não vê notícias, manchetes estampadas no jornal chamando essa gente de fascista, usando o nome que deveria ser utilizado. Você não vê isso. Agora, quando você tem um protesto popular em que tem violência, aí sim, aí você tem a imprensa ressaltando que é protesto violento.
Então, violento nunca é a violência policial, né? Exato. Nunca é o terrorismo de Estado. A violência é sempre a reação a esse tipo de coisa. Então você acha que a violência é só uma forma de reação à violência do Estado? Isso é uma coisa bastante presente no seu trabalho também. Eu vou mudar um pouco o roteiro aqui, porque você já entrou no assunto. A violência policial você retrata muito bem. Retratou aí na questão do próprio Floyd, mas já retratou, por exemplo, naquele episódio do Congresso Nacional no ano passado, onde o deputado do PSL, Coronel Tadeu. que o Coronel Tadeu destruiu o seu trabalho e isso foi uma grande forma de censura. Como você avalia essa violência policial, violência de Estado, e como é que consegue resolver esse problema? Bom, não existe uma polícia violenta se você não tiver o Estado violento. Não se pode imaginar uma força policial racista e violenta isenta de qualquer link, de qualquer associação com o Estado. Então, uma polícia fascista, uma polícia violenta é reflexo de um Estado violento e também de uma sociedade violenta que endossa a violência policial. Eu me lembro, por exemplo, que eu recebi uma mensagem de uma pessoa na Índia a respeito das charges que eu faço sobre os acontecimentos nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: se aquilo tivesse acontecido na Índia, as pessoas iam para a rua protestar em favor dos policiais. Então, a violência policial e o racismo da polícia precisa ser analisado não de maneira isolada, como se a polícia fosse uma organização apartada dos vícios da sociedade. Então, a violência policial ela reflete a violência do Estado e a violência da própria sociedade que endossa esse tipo de coisa na maioria das vezes. E detalhe, isso é muito importante dizer, só está se discutindo hoje a violência policial nos Estados Unidos porque tem os protestos. Porque quando você tem protesto pacífico, não tem repercussão. É exatamente, e o argumento do establishment é sempre esse, que o protesto só pode ser pacífico. A violência policial pode ser violenta, né? A polícia pode ser violenta, pode continuar violenta. Agora, o protesto tem que ser pacífico. A reação tem que ser pacífica. A agressão pode ser violenta. A reação não pode. Então, é uma grande hipocrisia. Esse argumento é uma grande hipocrisia, certamente. Eu entendo quando você fala da violência do Estado e, e entendo também com relação à violência policial, mas você também teve até depois do episódio relativo à destruição do seu trabalho, você foi convidado pelos policiais antifascistas, que eu até achei interessante quando eu estava fazendo a pesquisa, eu falei, caraca, existe policial antifascista? Para mim é um termo que não combina com o outro, né? E aí então não é toda a organização, ou seja, existem pessoas tentando fazer com que a estrutura seja modificada. No entanto, pelo fato de partir do Estado, fica mais difícil ter essa mudança. Essa é a sua avaliação também? Os policiais antifascistas é um movimento de policiais que não concordam com essa linha de atuação das polícias. Eles não são a polícia, eles são policiais, eles não são a instituição. Então, quando a gente faz uma crítica, a gente faz uma crítica à ação da polícia, não só o indivíduo é parte do problema, mas é a instituição que é o problema. A formação do policial, ele é formado para quê? Qual é as atribuições da polícia, né? Por que existe uma leniência, né? Não só da sociedade, como do judiciário, do próprio Estado, em relação aos abusos cometidos pela polícia? Então, a criação do movimento Policiais Antifascismo é para se aplaudir, evidentemente que é uma atitude, uma decisão muito importante, né? De uma vontade realmente de se questionar, de se discutir, e vem dos próprios policiais. Então, não é simplesmente uma pessoa como eu, por exemplo, que sempre tratei desse assunto, mas nunca fui um policial.
né? Existe até essa questão do lugar de fala. Os policiais antifascistas, antifascismo, eles têm o tal do lugar de fala. Eles podem falar porque são policiais, né? Eles podem muito bem tratar desse assunto de igual para igual com a polícia, porque eles são da polícia, né? Então, eu aplaudo essa decisão, a criação desse movimento de policiais antifascismo, porque eu até questionei um ativista que eu conheço lá de Los Angeles, negro, eu perguntei se lá nos Estados Unidos tem alguma coisa parecida com isso lá. Ele falou que não. Então, eu diria que é vanguardista esse movimento, né? E principalmente num país como o Brasil, em que a violência policial é um tabu, não se pode tratar disso, né? Não se pode fazer um filme, não se pode fazer um livro, não se pode fazer uma charge, né? E a quebra da charge, que fazia parte de uma exposição no Congresso Nacional sobre a Dia da Consciência Negra, a quebra dessa charge por parte de um policial que, por um acaso, é deputado, né? Revela bem, é um exemplo no micro do macro, né? Então, aquilo ali representou bem. Ali, o que era a charge? Era um negro morto pela polícia. Aí você tem um policial que quebra aquilo ali. Como se for... Ele não queria nem debater, discutir o teor daquela imagem. Ele queria impedir que as pessoas vissem a imagem e quebrou. Então, ele, naquele momento, ele endossou o ponto de vista expresso na charge, ele endossou as críticas às forças policiais em relação à truculência. Ele agiu de forma truculenta, da mesma forma que as forças policiais costumam agir de forma truculenta nas ruas, e nas favelas, principalmente. Só que ali foi um quadro que se quebrou uma charge. Agora você imagina o que as forças policiais não fazem com as pessoas de carne e osso, né? Sim. Voltando aqui, o Latuf, você acredita na possibilidade de uma guerra civil no Brasil, cara? Não sei. Não sei, até porque para ter uma guerra civil era preciso ter uma força equivalente, né? Era preciso ter um conflito de forças. Teria que ser assim, a direita contra a esquerda. A esquerda que a gente tem hoje não tem a menor condição de fazer enfrentamento armado com o fascismo, não tem a menor condição. Ou seja, se isso eventualmente acontecesse, como esses princípios aí de manifestações, que as pessoas estão dizendo que um vão matar os outros, inclusive alguns deputados também, alguns políticos dizendo, chamando os antifascistas para o pau, uma coisa que eu acho que um sujeito que está ali representando o Estado jamais deveria falar. Você acha que se eventualmente acontecesse, a esquerda não teria chance de eventualmente ganhar um conflito desse? Ou pelo menos tá no mesmo nível? É que a gente está falando de coisas distintas, né? Você ter reações durante manifestações, isso é uma coisa. Agora, guerra civil é outra coisa. Não vejo a possibilidade de ter guerra civil no Brasil exatamente por conta disso que eu acabei de explicar. Não estou vendo duas forças díspares aí, uma enfrentando a outra, não estou vendo. O que eu vejo, na verdade, é uma disputa entre a direita e a extrema-direita, que não vai levar a uma guerra civil, né? Então, para ter guerra civil, era preciso ter um movimento de esquerda forte o suficiente que pudesse levantar em armas contra um regime de extrema-direita. Não é o que está acontecendo no Brasil. Não tem a mínima sinalização disso. A esquerda, no que se tornou a esquerda, o que a gente chama nos Estados Unidos de snowflake, é a esquerda cirandeira, a esquerda do sem violência, né, a democracia, blá, blá, blá. Esse tipo de coisa jamais vai levar à guerra civil. Ele pode levar a destruição do que sobrou da esquerda, né? A guerra civil, não. E você é favorável a um conflito armado? Olha, ninguém é favorável ao conflito armado, né? O conflito armado, na verdade, é o resultado da incapacidade de você gerir as questões de maneira política, né? Então, quando a política falha, aí você tem a guerra, né? Na verdade, a guerra é uma extensão da política, né? É uma extensão da política. Mas, assim, quando a dialética falha, você tem a pólvora. Mas, volto a dizer, não vejo a mínima possibilidade disso acontecer no Brasil. É a mínima possibilidade. Correto. O Bolsonaro e os seguidores dele defendem uma ruptura, né? Falam sobre o STF, fechamento do STF, fechamento do Congresso, e defendem uma ruptura.
Como você avalia essa defesa dessa ruptura? E também queria fazer um contraponto, porque em algumas entrevistas você também já defendeu uma ruptura, né? Queria que você fizesse uma análise sobre isso. É, não existe transformação sem ruptura. Obviamente que o que eles estão propondo não é uma ruptura, na verdade, é um golpe. Eles não estão propondo a ruptura, eles estão propondo o golpe. Estão propondo um novo AI-5, eles estão propondo o endurecimento do regime. Isso é muito característico de regime fascista, isso é muito característico, né? Fechar o STF, fechar Congresso. Os partidários do Bolsonaro já pedem isso há muito tempo. O próprio Bolsonaro já queria isso. O próprio filho dele falou que se podia fechar o STF com um jipe, um cabo, um soldado, né? O que eu me refiro à ruptura é o seguinte: os Estados Unidos, quando aboliu a escravidão e o Sul se recusou a acatar essa decisão, houve uma guerra civil, ou seja, ali houve uma ruptura. Aquela ruptura resultou numa transformação. Os Estados Unidos nunca mais seria o mesmo depois da Guerra Civil. No caso do Brasil, o que a gente percebe é que, em alguns momentos em que a República, o establishment, o Estado, estava se caminhando para uma ruptura, essa ruptura foi impedida por um acordo de cima para baixo, né? Então, as coisas aqui no Brasil elas são muito resolvidas de cima para baixo, com acordos. Então, você, quando pensa, por exemplo, no golpe de 64, que não teve tiro, se colocou tanque na rua, mas não se deu tiro. O Brizola, na época, ele estava preparado para o enfrentamento. O João Goulart tinha segmentos das Forças Armadas que eram contrárias ao golpe, que estavam também alinhadas com o João Goulart e o Brizola, estavam dispostas a resistir. Mas aí o João Goulart, sob aquele discurso de que não queria derramamento de sangue, entregou para os militares e deu no que deu. O golpe militar de 64 foi facilitado pelo João Goulart, pela covardia do João Goulart. Ou seja, Se tivesse a esquerda cirandeira já existia aí desde 1964, então. Não, mas só que a esquerda cirandeira hoje é a maioria. Na época não era. Na época você tinha o Brizola, cara. E o Brizola ele ia peitar mesmo. Ele já tinha sublevado o Rio Grande do Sul. Já tinha segmentos do Exército que já estavam. Aí sim, ia ter uma guerra civil. E fosse o que fosse o resultado, o Brasil não seria mais o mesmo, né? E aí você não está falando de um golpe, de uma ruptura ou de um movimento imposto pela direita. Você estava falando de um embate entre a direita golpista e a esquerda progressista, né? Nacionalista, inclusive, como o próprio Brizola se dizia na época. Então, nesse caso, você poderia ter uma guerra civil. Agora, com o que acontece hoje, não existe nem a possibilidade da guerra civil, e o que esses partidários do Bolsonaro querem é um endurecimento do regime, a ditadura, entendeu? Isso na verdade, não é uma ruptura, né? O regime continua sendo capitalista, ele continua sendo neoliberal, só que ele vai caçar, né? Se houvesse o fechamento do Congresso do STF, você teria perseguição a intelectuais, a artistas, a sindicatos, censura, tudo aquilo que a gente já viu antes, né? Basicamente Mas já teve, né? O seu próprio trabalho, né? Acho que é um exemplo disso dentro de um regime que ainda não foi endurecido, vamos dizer assim, né? O seu trabalho você teve dois trabalhos, né? Vamos chamar censurados, um destruído aí pelo deputado e outro lá em Porto Alegre, que foi censurado também. Depois a justiça acabou colocando de novo, né? Como é que você encara o seu trabalho sofre bastante esse tipo de intento, né? De censura e tudo mais? bom, não foram só duas vezes, não. Foram muitas vezes. Eu Foram falei só várias duas vezes. vezes só no ano passado, né? Foram várias vezes. Só ano passado, já teve várias vezes. Já teve outdoor atacado, já teve grafite atacado, já fui detido por fazer grafite. Contra a violência policial, sempre essa temática gera esse tipo de reprimenda. Então, na verdade, isso demonstra a natureza da chamada democracia burguesa, né?
Então, já tive vários incidentes de censura dentro da chamada democracia. Então, para mim, agora, é diferente da ditadura, né? O que os partidários do Bolsonaro querem é o endurecimento do regime a ponto de você não poder desenhar mais. Você dentro de um regime de exceção, de uma ditadura, o chargista ele é um alvo. Veja, por exemplo, quando teve o golpe militar em Honduras, que derrubou o Zelaya, foram duas as pessoas que foram presas de imediato pelos militares golpistas. O presidente Zelaya e o McDonald's, que era um chargista conhecido lá de Honduras. Né? Na Turquia, em que você tem o caso do Erdogan, que é também um ditadorzinho, apesar de se dizer que a Turquia é uma democracia, mas não tem nada de democracia, absolutamente nada de democracia, você já teve o Musa Kart, que é um chargista, preso por fazer charges contrárias ao Erdogan. No Egito, a mesma coisa, que também tem uma ditadura militar. Então, o que essa gente pede, o que essa gente prega, esses partidários do Bolsonaro, é a ditadura. E na ditadura não tem liberdade de expressão. Hoje, pelo menos, com todos os problemas, todas as tentativas de censura, a gente é capaz de publicar, de publicar nas redes sociais, de falar sobre esse assunto. O que eles propõem, o que os partidários, os bolsonaristas propõem é exatamente a impossibilidade de fazer isso. A única coisa que você vai poder fazer é falar bem do governo. Ponto. É um regime autoritário, é um regime ditatorial. Sim, e nesse ritmo das manifestações, você acha que esse é um caminho viável? A gente já falou sobre isso, você falou que a guerra civil não existe possibilidade de acontecer, que a esquerda é cirandeira, a gente tem feito alguma pressão, existem os setores da sociedade, o regime não vai ter nem a ruptura, nem o golpe que o Bolsonaro está propondo, nem provavelmente, não nesse momento, nem a ruptura da qual você defende. Mas você acha que a gente pode impedir, eventualmente, essa intenção do Bolsonaro, dos seus seguidores, essa pressão o tempo inteiro sobre os jornalistas, sobre a imprensa, sobre o Congresso, sobre o STF, para fechar, para acabar? Existe um movimento muito grande, né, da parte do Bolsonaro. Você acha que existe essa possibilidade? Bom, essa resposta não sou eu que vai dar. Essa resposta quem vai dar são as instituições do Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro, na verdade, está testando as instituições, a democracia no Brasil. Aí a questão é, se a gente, desde a chamada redemocratização, se a gente efetivamente tem uma democracia, se a gente tem instituições democráticas consolidadas, o Bolsonaro não vai adiante com esses planos. Agora, se tudo isso foi uma grande farsa, se o que tivemos até agora foi uma democracia tutelada pelos militares, então vai poder acontecer, sim, um endurecimento do regime. Em que pese, eu acredito que o Bolsonaro não tem, assim, para mim não está muito claro qual é o setor das Forças Armadas que apoia o Bolsonaro. Eu não tenho muita certeza se é a totalidade das Forças Armadas. Eu acabei de ouvir, por exemplo, uma entrevista para a Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre, do general Santos Cruz, que fez parte do governo Bolsonaro. E foi-lhe perguntado exatamente sobre o apoio das Forças Armadas ao governo Bolsonaro. E ele foi taxativo. Que as pessoas que ocupam o governo, elas não são as Forças Armadas. Elas são oriundas das Forças Armadas, mas elas não são as Forças Armadas. Então, ele coloca com essa afirmação de que existe os militares das Forças Armadas que estão compondo o governo Bolsonaro e as Forças Armadas. Então, assim, eu não sei, por exemplo, o único paralelo que a gente pode fazer em relação a golpe e Forças Armadas é 64, é o regime de 64, né? A ditadura de 64. Então, a ditadura de 64, ela tinha como intuito, né? Não era defender um presidente e os seus filhos investigados pela Polícia Federal. Não.
era de, supostamente, salvar o país de uma intentona comunista. Era a Guerra Fria, você tinha o João Goulart, mal e porcamente, deu encaminhamento às chamadas mudanças de base, né? As mudanças sociais de base, os sindicatos e tal, né? Tudo aquilo ali fez com que o João Goulart fosse caracterizado como um sujeito comunista, alinhado à Rússia, à União Soviética, a Cuba, a China, né? Inclusive, o próprio João Goulart estava na China quando tentaram dar o golpe, né? Pela primeira vez, aí não conseguiram, o Brizola segurou a onda, ele voltou, e aí depois teve o golpe propriamente dito, né? E ele recuou. Então, naquela época, havia um projeto muito claro dos militares em relação a proteger a nação de uma suposta conspiração comunista, sob orientação dos Estados Unidos, né? Então, você tinha todo um outro contexto. Hoje, você não tem um João Goulart que faz reforma de base, reformas estruturais de base. Não está acontecendo isso. Você não tem um governo de esquerda. Você não tem um governo comunista. Você tem um governo que é completamente... Você tem à frente de um governo um sujeito que é completamente insensível à pandemia, que já matou em números oficiais mais de 30 mil pessoas, fora as subnotificações, né? É um sujeito que debocha das vítimas, é um sujeito que tem filhos envolvidos em investigações sobre milícia, sobre rachadinhas, fake news. Então, hoje, os militares, penso eu que os militares não iriam, penso eu, posso estar errado, que os militares não iam se desgastar a apoiar o Bolsonaro e sua família, porque não existe um projeto das Forças Armadas para o país para conter o avanço dos comunistas, não tem isso. Se os militares apoiassem um golpe hoje, se isso fosse possível, eles estariam apoiando nenhum projeto de nação, estaria apoiando o Bolsonaro e a sua família. Então, assim, não está claro para mim se é isso, tá, que eles querem. Tenho para mim que hoje os dois pilares de sustentação do governo Bolsonaro são os militares e o Guedes, sendo que o Guedes está em primeiro lugar. Se o Guedes, por algum motivo, se sentir incomodado com as diretrizes do governo em relação à economia e ele sair, o governo cai. Eles não têm a menor dúvida disso. Se não tiver apoio do mercado, né, do mercado econômico, mercado financeiro, o governo cai. Se o Guedes for contrariado, inclusive naquele famoso vídeo da reunião ministerial, aparece o Guedes muito incomodado com a expressão Plano Marshall, que Plano Marshall foi a intervenção do Estado para a reconstrução do país no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos. Quando se utilizou essa expressão para o Brasil em relação à Covid, ele rechaçou aquilo de pronto na reunião ministerial. Então, se por um acaso a agenda neoliberal do Guedes for contrariada, se ele for contrariado, ele sair do governo, aí sim, aí a gente pode dizer que o governo cai. Então, eu vejo os próprios militares não segurariam, né? ou esse segmento dos militares. Então, eu vejo hoje esses dois pilares de sustentação, né? E realmente não me parece que temos um clima de um golpe militar. Eu acho que o Bolsonaro ele está sempre dobrando a aposta contra as instituições, né? Então é por isso que o desgoverno Bolsonaro é um teste para as instituições democráticas no Brasil, né? Se a gente realmente tem instituições realmente sólidas.
Para finalizar aí o Brasil, você acha que existe alguma liderança para confrontar eventualmente a direita no país na próxima eleição? E quem seria essa liderança? Olha, a única pessoa que eu tenho visto hoje, ligado ao que a gente chamaria da esquerda hoje, que tem um discurso mais de enfrentamento, é o Ciro Gomes. Não tenho visto ninguém com um discurso mais de enfrentamento, não tenho visto. Mas estamos falando agora de discursos, né? Eu não sei se isso se reverteria em votos durante uma campanha eleitoral, né? E Não você tenho acha que, certeza. no caso, você citou essa liderança, o Ciro Gomes, e você acha que ele seria um melhor caminho para a esquerda? Porque você percebe, eh, a gente já conhece ele é um tecnocrata, um coronel, então ele tem uma série de adjetivos que são caros assim à esquerda, né? Como você vê como um homem de esquerda, um militante de causas eh, como a violência policial, como o racismo e tal? Você acha que ele encamparia essas pautas ou não? Ele seria só o viável? Como eu estou te falando, eu não posso dizer que ele seja alternativa, saída para nada. O que eu posso dizer é o seguinte: de todas as pessoas, de todos os presidenciáveis, vamos dizer assim, né, de hoje, o que tem um discurso mais radical é o Ciro Gomes. Se isso vai representar uma saída para o Brasil, aí são outros 500, né? Eu acredito que assim, saída para o Brasil teria que ser uma esquerda construída em outras bases, né? A gente precisaria superar o lulopetismo a partir de uma esquerda diferente, só que isso não vai acontecer. O que temos hoje, em termos de esquerda, é o lulopetismo. É o que sobrou, né? E o lulopetismo não está aí para fazer enfrentamentos radicais, não. Então, o Tem que eu se, posso te dizer é que, em termos de esquerda, a gente está completamente desfavorecido. tem se falado muito sobre. Aliás, eu vou até ser mais taxativo, tá? Você ainda mais taxativo. A esquerda no Brasil perdeu o protagonismo histórico. Hoje, quem está fazendo o enfrentamento ao governo Bolsonaro, o embate que acontece no Brasil hoje é a direita contra a extrema-direita. Eu não estou vendo a esquerda, nesse momento, eu não estou vendo a esquerda realmente participando desse processo, tendo protagonismo nesse processo. Entendi. As pessoas têm comentado muito que o lulopetismo e o bolsonarismo são dois extremos e elas têm feito comparações. Você faz esse tipo de comparação ou não? Você não acredita dessa maneira? Você acha que eles não têm correlação nenhuma? Não, talvez se a gente pudesse fazer uma correlação, seria assim, o culto à personalidade que existe em relação ao bolsonarismo e em relação ao lulopetismo. Agora, o lulopetismo não destruiu o país como o bolsonarismo está destruindo. Isso não resta a menor dúvida. Quanto a isso, não há comparação. Há comparação que pode ser feita em relação ao culto à personalidade. Então, somente. Tá, correto. Eu queria falar sobre o seu trabalho também no exterior, cara. Você teve bastante influência em muitas manifestações pelo mundo aí na Primavera Árabe, por exemplo, utilizaram seus desenhos para se manifestarem. E eu queria que você me falasse como você vê o seu trabalho. Você acha que o seu trabalho realmente pode transformar socialmente? Essa também outra resposta que eu não posso dar, porque isso seria muito arrogante da minha parte achar que meu trabalho é transformador. O que eu faço e que me orgulha muito é quando eu faço uma charge e vejo ela sendo apropriada pelos lutadores sociais. Esses sim podem promover a transformação. Então, o meu trabalho é um instrumento na mão do ativista. Então, quando isso acontece, a charge está cumprindo um papel realmente transformador. Agora, a charge tão somente, ela não é transformadora. Ela é um registro visual histórico daquele momento que está acontecendo, aquele momento político, histórico, né?
E quando essa charge é apropriada pelo movimento social, pelo ativista, né, pelo lutador, pelo manifestante, aí sim. Mas quem é o transformador realmente é o manifestante, é o ativista. Eu vi Esse uma, sim. eu li uma entrevista sua que você disse que você conversou com uma pessoa sobre o seu trabalho, você estava numa dúvida meio nesse sentido, e perguntou para ele o que ele achava do trabalho dele dentro daquele contexto. E a pessoa disse: não, é interessante porque isso levanta a moral do manifestante. Queria que você comentasse É, isso. pois é. Por exemplo, no caso da Primavera Árabe, por exemplo, ou da questão dos palestinos, ou a questão da Turquia, quando uma pessoa na Turquia vê um brasileiro tomando partido e muitas vezes surpreende a eles que eu conheça a situação lá tanto quanto um turco, ele sempre me pergunta: pô, como é que você sabe dessas coisas? Pô, agora a gente está na era da informação, né? A gente está na sociedade da informação, então é muito fácil saber do que está acontecendo em qualquer parte do mundo através das redes sociais. Então, isso faz com que ele se sinta ele sente a solidariedade, né? Poxa, tem uma pessoa do outro lado do Atlântico se importando com a gente que está aqui. Então, isso realmente fortalece. Isso fortalece a moral do ativista, né? Saber que tem pessoas que não estão ali, que poderiam muito bem não se manifestar sobre esse assunto, ou poderiam muito bem desconhecer esse assunto e que estão solidários. Eu acredito que é a mesma maneira de manifestações aqui que tem apoio de fora. Eu acho que as pessoas aqui, quando veem que, por exemplo, a questão da Marielle, por exemplo, né? Você vê manifestações em favor da Marielle, por justiça pela Marielle em outras partes do mundo, isso fortalece, isso aquece o coração do movimento social aqui no Brasil. Sim, você também é um defensor da causa palestina. Queria que você comentasse um pouco, especificamente esse conflito, porque, sobretudo porque o governo Bolsonaro tem uma relação aí com o Neatu, né? E eu queria que você comentasse um pouco e explicasse, do seu ponto de vista, como se dá o conflito e quem ganha com esse conflito. Bom, o que acontece na Palestina é um processo de neocolonização, né? Então, em função do fim da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, em que uma massa de judeus fugindo de lá foi convencida pelo movimento sionista de que deveriam fugir para a Palestina, que na ocasião era uma colônia britânica. E essa ida em massa de refugiados de guerra para a Palestina, aquilo causou um conflito com a população local que já havia ali, né? E esse conflito tentou se foi as Nações Unidas tentou mediar aquilo, mas não conseguiu. Havia interesses geopolíticos também em relação àquela região. A própria Inglaterra também abriu mão, né? Viu que aquilo ali era um barril de pólvora, abriu mão. É, é, esses refugiados, essa população que fugiu da Europa e se instalou na Palestina, começou a se organizar em milícias contra a população árabe local, palestina local, né? Então tinham, por exemplo, três grupos notórios, né? Que eram Irgun, Haganah e Stern Gang. Essas organizações elas foram conhecidas por atacar não só alvos do protetorado britânico, como também palestinos, né? Contra a resistência palestina na ocasião. Foram responsáveis por limpeza étnica na região, né? Então, esse conflito culminou, né, com a criação do Estado de Israel em 48, né? Antes se tentou fazer uma divisão ali, dividir o território para palestinos e israelenses, né? Não se conseguiu fazer isso e finalmente em 48 teve a imposição do Estado de Israel naquela região. Então,
De lá para cá, além das guerras que houveram, porque os países árabes ao redor não aceitaram a criação do Estado de Israel, houveram várias guerras, né? E sempre que havia essa guerra, sempre que haviam guerras, né? Seja em 48, seja depois 48, isso gerou assim, um número de refugiados palestinos muito grande, tanto que hoje o maior número de refugiados do planeta é palestino. Tem palestino, existe uma diáspora palestina, né? Então, depois que eu tive na Palestina em 98 e pude acompanhar de perto a situação, e naquela época nem tinha o muro de separação, não tinha separação entre Gaza e Cisjordânia, né? Gaza nas mãos do Hamas, a Cisjordânia nas mãos da autoridade palestina, não tinha isso, né? Eu pude perceber com clareza, né? Conversei com um palestino, com colonos judeus, com os israelenses, com motoristas de táxi. Eu conversei com todo mundo, eu queria poder compreender bem aquela situação, né? Então, de volta para o Brasil, eu comecei a fazer charges em apoio à causa palestina, né? Que é o que eu tenho feito até hoje. Já me rendeu muitas campanhas de difamação, mas eu continuo firme no apoio pelos direitos humanos dos palestinos e o direito à soberania que eles têm. Inclusive você estava entre os 10 antissemitas do mundo. Você era o terceiro maior antissemita do mundo por uma organização ligada naturalmente a Israel, né? Eu queria que você comentasse sobre Sim. isso e se você é mesmo, se você se considera antissemita. Bom, antissemita, o termo antissemita é aquele que odeia judeus, né? Que tem ódio por judeus. E essa expressão antissemita, ela tem sido utilizada com muita frequência pelos apoiadores de Israel para classificar todo aquele que se levanta contra o apartheid israelense. Então, todo aquele que critica as políticas do Estado de Israel é tido como antissemita, porque eles tentam criar a ideia de que Israel representa o povo judeu. Então, assim, a ideia do sionismo é que Israel é igual ao povo judeu. E eu costumo dizer que não existe nenhum Estado que represente a totalidade de um povo, de uma população. Então, o fato, por exemplo, de você ter no Brasil uma maioria cristã, se você atacar o governo brasileiro, você não está atacando a religião cristã, você não está atacando os cristãos, você não está atacando o povo brasileiro, você está atacando o governo brasileiro. Você está fazendo uma crítica ao governo brasileiro. Então, da mesma maneira, eu já fiz charges atacando, criticando o Estado egípcio e o turco, onde a maioria é muçulmana. Em nenhum momento fui chamado de islamofóbico, alguém que odeia os muçulmanos. Só acontece esse argumento com Israel. Toda vez que você acusa Israel de crimes de limpeza étnica contra os palestinos, você é taxado automaticamente de antissemita. Tem uma organização que é pró-Israel, chamada Simon Wiesenthal Center, lá em Los Angeles, que tem uma lista dos 10 maiores, anual dos 10 maiores antissemitas do mundo. Isso é claramente uma tentativa de chantagear as pessoas, né? De ameaçar as pessoas com essa pecha. Todos aqueles que estão ali. E isso é uma estratégia muito interessante, né? Ele coloca na lista verdadeiros antissemitas, né, cujo alvo é o judeu, o povo judeu, gente da extrema-direita, e militantes antisionistas, que são críticos ao sionismo, ao Estado de Israel, às políticas do Estado de Israel. Então, nessa ocasião, que foi em 2013, eu fui tido como o terceiro maior antissemita do mundo, porque eu fiz uma charge do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, torcendo o cadáver de uma criança palestina de onde saiu um voto numa urna. Por ter feito essa charge, eu recebi a peste de terceiro maior antissemita do mundo, só perdendo para a Irmandade Muçulmana do Egito e para o regime iraniano. Então,
Evidentemente que isso se trata de uma estratégia que não é utilizada contra mim apenas. Já foi utilizada, é utilizada contra o Roger Waters, em relação ao do Pink Floyd, que é um militante pró-Palestina. Já foi utilizada contra o Desmond Tutu, que foi o ex-bispo da África do Sul. Já foi utilizada contra o Jimmy Carter, que escreveu um livro chamado Peace Not Apartheid. Tem sido utilizado reiteradamente contra intelectuais, né? Inclusive, o sujeito que escreveu um livro muito interessante, eu estava até com esse livro aqui, sobre a necropolítica, também foi chamado de antissemita por ter... Está aqui, ó. Tá aqui. É o Achille Mbembe. Ó. Tá aqui, ó. O autor desse livro aqui foi taxado de antissemita, na Alemanha, se eu não me engano, exatamente pelas críticas que ele faz ao Estado de Israel. Ele é negro, ele é um africano. Provavelmente, eu imagino que ele seja um africano, com esse nome deve ser um africano. Não sei aqui onde é que ele nasceu, mas é uma estratégia manjada de associar críticas ao Estado de Israel como ódio aos judeus. Eu definitivamente não tenho absolutamente nada a ver com antissemitismo, porque a minha questão não é em relação à raça, religião, cor, não é nada disso. O que acontece na Palestina não tem nada a ver com isso. O que acontece na Palestina é político. O Estado de Israel é um ente político, não é um ente religioso. Ah, mas você usa a estrela de Davi. Eu não uso a estrela de Davi, eu uso a bandeira do Estado de Israel, que é fundo branco, 2 barras paralelas azuis e a estrela de Davi no meio. É Israel que se utiliza de símbolos religiosos para representar o Estado, né? Você, por exemplo, se você desenhar um tanque com a estrela de Davi, vão te acusar de ser antissemita. Só que os blindados da Força de Defesa de Israel têm a estrela de Davi. Os aviões de combate têm a estrela de Davi. Então, assim, Israel, o sionismo, é um movimento político com base religiosa. E eles tentam fazer essa confusão exatamente para que as pessoas acharem que qualquer crítica ao Estado de Israel é um ataque aos judeus, ao judaísmo, quando não é verdade. Entendi. Então você acha que o problema é menos político, é menos religioso e mais político, portanto. É totalmente político. É totalmente político. O problema ali é neocolonialismo. Ponto. Outra coisa que o establishment também reclama muito é da violência dos palestinos, das milícias palestinas, dos ataques em relação aos israelenses. E ao passo que também vi uma entrevista sua que você disse que enquanto realmente Palestina tem algumas milícias, Israel tem tanques de guerra, muita munição, muito recurso, uma ala militar muito enorme. Eu queria que você comentasse sobre essa questão específica. É o mesmo argumento que a imprensa atribui em relação à violência dos protestos e não à violência racial, à violência racista da polícia americana. É o mesmo princípio. Então, você tem Israel com exército, marinha, aeronáutica, bilhões de dólares todo ano vindo dos Estados Unidos, satélite, e você está falando de gente que ataca pedra, que usa faca, que usa Kalashnikov, fuzil. Esse tipo de argumento de atacar o oprimido e caracterizar o opressor como vítima foi o que aconteceu, por exemplo, em relação aos nativos americanos. Os nativos americanos, por resistirem aos colonizadores, eram tidos como violentos e bárbaros. A resistência francesa, que lutava contra os nazistas, era chamada pelos alemães de terrorista. Os curdos, que enfrentam as forças de repressão turcas, são chamadas de terroristas. Quando o favelado desce à favela para protestar contra uma pessoa assassinada pela polícia, ele é o bandido, ele é o terrorista.
Então, é sempre esse raciocínio é aplicado para caracterizar a vítima como agressor e o agressor como vítima. Isso se aplica exatamente na questão de Israel. O que a gente não pode perder de vista é quem ocupa quem. Quem é o ocupante, quem é o ocupado. Quem é a vítima e quem é o agressor. Isso não se pode perder de vista. Entendi. Outra pergunta que eu queria fazer também sobre, relacionado ao conflito, eu fiz, você acabou não respondendo, na sua opinião, quem ganha? Na sua opinião, quem ganha com esse conflito? Já Quem que ganha é o establishment israelense, não resta a menor dúvida. Porque no momento em que eles criam a ideia de que os palestinos são ameaça, os palestinos são a grande ameaça, os palestinos não querem a paz, querem destruir Israel, os mísseis nucleares do Irã, o programa nuclear do Irã. Isso justifica os bilhões de dólares que os americanos injetam todo ano em Israel. Então, é claro, se ganha mais com o argumento da guerra do que com a paz. interessante. Ó, queria para acabar aqui, iniciando para o fim aqui, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Eu não consegui encontrar se você ainda continua fazendo, mas você fez durante um período aí trabalhos de caráter erótico, fugindo um pouco aí da temática política e tal. Eu queria que você comentasse sobre esse trabalho, que inclusive é muito interessante. Esse trabalho está lá no meu Instagram, né? Tem uma parte lá nos stories, lá tem algumas artes eróticas. No meu blog também tem algumas artes que eu publiquei lá também. Se você procurar, você consegue achar. E para mim a arte erótica sempre foi uma válvula de escape, porque eu estou sempre lidando com esses temas afeitos à morte e à destruição, né? Por isso que eu me apresento como o cronista da barbárie. E é verdade. Eu sou o cronista visual da barbárie. É verdade isso. Isso não é uma força de expressão, não. É verdade. Eu realmente sou o cronista da barbárie, visual da barbárie. Então tem uma hora que você só vê morte e destruição ao teu redor, entendeu? Morreu gente na guerra, morreu gente torturado, morreu gente baleado, bombardeios, guerras, Iêmen, Síria. Então tem uma hora que você quer se ligar com as forças de vida, né? E para mim a arte erótica foi e é uma tentativa de ligação com as energias de vida. Mas eu confesso a você que está difícil. Tanto é que eu até esboço algum desenho erótico aqui e ali, mas ultimamente eu não tenho tido nenhuma inspiração para isso, porque se já não fosse o suficiente toda a conjuntura de violência no Brasil e fora do Brasil, você ainda tem a Covid-19. Então, assim, eu estou mergulhado na pulsão de morte. É morte para todo lado que eu olho, é morte, morte, morte. Isso de, Então, a arte erótica é uma maneira de me ligar com a vida, né? Você falou sobre estar mergulhado nessa questão da morte. Isso te afeta como ser humano? Isso, é claro, eu sei que sim. A pergunta não é bem essa. Eu vou refazer. Isso te deixa mal? Te deixa na hora que você vai dormir, isso acaba te prejudicando de alguma maneira? Direta, assim, sei lá. Eu tento ligar o foda-se. Eu tento ligar o foda-se. É mais ou menos como, por exemplo, o médico. O médico, se ele se envolver pessoalmente com o paciente, ele não opera o paciente. Se ele se envolver com o paciente, ele não opera o paciente. Se ele se der conta daquilo que ele está vendo, ele não opera o paciente. O bombeiro, quando vai fazer resgate, eu tive a oportunidade de ver isso, né? Era no início dos anos 2000, quando teve um deslizamento de terra por conta das chuvas muito feio lá em Petrópolis, morreu muita gente soterrada, e eu acompanhei a atuação dos bombeiros, né, para resgatar os cadáveres. Você ficou horas a fio ali, revirando a lama, horas a fio, horas a fio. Em dado momento encontraram um cadáver e os bombeiros ficavam brincando, ficavam fazendo piada. Olha, tem aqui um pernil, era a perna da pessoa, né? Olha, tem aqui um pernil de Natal. Aí você que está de fora, você vê aquilo ali, você acha que aquilo os caras são os filhos da puta, naquilo ali é preservação
da sua psique, entendeu? Se você parar para pensar que aquilo ali é uma vida, uma mãe, uma filha, você entra em pandareco, você surta, você quebra. É preciso ter um distanciamento daquilo ali, senão você não consegue fazer o trabalho, porque é uma tragédia, né? Se você não ter um distanciamento daquilo ali, você simplesmente não consegue fazer. Então, assim, no meu caso, eu tento ter esse distanciamento. Às vezes, eu não consigo, entendeu? Tem alguns desenhos, por exemplo, sobre violência policial que eu fiz que eu sentia arrepio de fazer. Enquanto eu desenhava, eu sentia. Então, teve um desenho também que eu fiz do Bolsonaro, assim, sorrindo, com a boca aberta, assim, com um sorriso débil, assim, e saía corpos indígenas da boca, sangue. Aquele desenho, eu lembro bem que foi um desenho que foi muito estranho de fazer. Ele tem era um desenho vivo, era como se eu estivesse, como se eu fosse um artesão mexendo no barro, lidando com a massa. Eu sentia que eu estava lidando com a pulsão de morte na essência. Assim. Ela podia ser tocada. Era como se eu pudesse. Eu estava efetivamente. Aquilo não era mais tinta no papel, aquilo ali era ódio mesmo, era maligno. É como se você estivesse conjurando energias malignas, entendeu? Então tem alguns desenhos que fazê-los não passa impunemente, entendeu? Ele tem ele conjura, entendeu? Ele conjura. Assim como, por exemplo, você tem alguns filmes, né, que são conhecidos por ter conjurado força. Por exemplo, o Poltergeist, aquele filme, os atores foram muito afetados durante as gravações daquele filme. Então, aquilo que pode parecer uma obra artística de ficção, né, ele envolve realidade, ele envolve energias ali. Olha que eu não sou um sujeito crédulo das coisas, não, muito pelo contrário. Eu não sou, entendeu? Eu não tenho religião, eu tive formação cristã, mas não tenho religião. Tive formação católica, né? Eu só não fiz crisma, o resto eu fiz tudo. Estudei em colégio de freira, a minha família é católica, mas eu não sou religioso. Mas acredita em Deus. Não, não. Não acredito. Nisso que se convencionou chamar Deus, não. Mas eu vejo que aquilo ali, fazer aqueles desenhos, determinados desenhos, você conjura forças. Você é como um cerimonial, entendeu? Aquele desenho, por exemplo, do Bolsonaro foi assim. Eu tive contato diretamente com a maldade com aquele desenho. Legal, cara. Eu queria agradecer, cara. Acho que eu fiz as perguntas que eu gostaria aqui. Eu queria agradecer bastante a sua entrevista e, pô, parabenizar pelo trabalho que tem feito muita gente pensar e eu torço para que as coisas melhorem. Eu queria saber o que você acha disso também. Você gostaria que as coisas melhorassem e pudesse desenhar só obras eróticas, por exemplo? Ah, sim, sim. Mas isso não vai acontecer, não. Eu acredito que a gente vai ter uma melhora depois que passar a pandemia, um período de euforia. A gente vai ter um período de euforia, porque essa experiência de proximidade com a morte, durante muito tempo, quando ela passa e você se sente vivo, você sobreviveu, né? Você vai experimentar um período de euforia. Mas eu não acredito que a humanidade está caminhando para dias melhores, não. No geral, não está caminhando, não. A gente está caminhando para o Mad Max. Caraca. Beleza, então.